Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Polícia investiga assassinato de ambulante no bairro dos Coelhos. Jovem morre baleado no bairro de Piedade. Rapaz morre espancado por traficantes no sítio dos Pintos. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 15 de setembro de 2020. Você sintoniza Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 24 horas foram registrados 8 homicídios no estado, 8 assassinatos, 5 deles foram no interior e 3 ocorreram no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.488 assassinatos, sendo 1.379 no interior e 1.109 no Grande Recife. Maria Lindalva Pereira, uma senhora de 50 anos de idade, residente no assentamento Barrinha, em Vicência, no interior do estado, foi assassinada a tiros, facadas e pauladas no centro de Vicência, e o suspeito do crime, o sogro dela, Ivanildo Tarcino de Lima, e o companheiro dela, Edinaldo Targino de Lira. Eles foram detidos, levados para a delegacia, ouvidos e depois liberados. O corpo de Maria Lindalva Pereira, de 50 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Nalton Henrique da Silva, com 50 anos de idade, foi baleado na rua 11 de junho, também conhecida como Rua do Sapo, em Vicência. Mais um crime em Vicência. Foi levado para o hospital local, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. A autoria e os motivos do crime são ignorados. O pedreiro Erinaldo Ribeiro da Silva, Erivaldo Ribeiro da Silva, 40 anos de idade, ele residente em Afogados da Engazeira, foi assassinado a bala em frente à residência onde estava morando atualmente com alguns colegas de trabalho. Ele saiu de Afogados da Engazeira para trabalhar no sítio Campo Novo, bairro Indianópolis, em Caruaru. Estava na frente da casa lá com um companheiro de trabalho dele, quando de repente apareceram elementos no carro Fiat Uno de placa não fornecida e abriram fogo, meteram bala e mataram o pedreiro Erivaldo Ribeiro da Silva, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Caruaru. A motivação do crime é ignorada. O ex-presidiário por roubo Moisés José de França, com 42 anos de idade, residente na rua Santo Antônio, no centro, em Primavera, no interior do estado, ele foi assassinado a bala na rua Capitão Lima Ribeiro, lá em Primavera, por 2 homens que fugiram numa motocicleta. A motivação do crime ainda está sendo investigada pela polícia. Policiais civis e militares de Garanhuns, no agreste do estado, apreenderam granada, maconha, crack e cocaína durante uma operação nos bairros Brama, Indiano e José Maria Dourado. Só de maconha foram mais de 15 quilos apreendidos. 3 adolescentes, sendo 2 jovens, foram apreendidos e 2 adultos foram presos. Polícia investiga assassinato de ambulante no bairro dos Coelhos. Morre jovem baleado no bairro de Piedade. Rapaz morre espancado por traficantes no sítio dos Pintos. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Atenção, Bruno Arturo dos Santos, atenção, Bruno Arturo dos Santos, você que perdeu seus documentos, seus pertences, o material foi achado, tá certo? O material foi achado, a sua carteira está intacta, com todos os seus documentos, cartão de crédito e também o dinheiro. Você deve entrar em contato
com Lima, na cidade de Escada. O telefone do Lima para contato 9335-7958. Repetindo, 9335-7958. Estão sintonizados aqui na Jornal Albertino do Alto da Conquista e a filha Bia. José Roberto, ele é vigilante e trabalha na Avenida Antônio de Góes, do bairro do Pina. Giba, ex-jogador do Clube Náutico Capibaribe, mora na Miribeira. E Lau, mora no Managuape 2, também ex-jogador de futebol. No Alto Zé Bonifácio, estão ligados na Jornal. Fernando Marroco, a esposa, Dona Marinalva, e também o netinho do casal, Luquinha. O Wilson, o comissário Robson Buril, o sargento Cissão, e todos estão lá em Marcos Freire, no Jaboatão dos Guararapes. O comissário Maduqueu, na central de plantões da capital. Décio de Souza, da JIP Transportes Funerários em Santo Amaro. Edinho, condutor do SAMU, também está ligado na Jornal. Edrísio, ele é servidor público da Prefeitura de Pojuca. Ele é filho de Dona Nani e é irmão de Edivaldo. José Fernando está lá na UR6, ligado na Jornal. Amaro Oliveira, do IML, mora na comunidade do Buriti. Israel, que morou em Palmarelo, atualmente está morando em Rio Doce, está ligado na Jornal. E também Walter Costa, no bairro de Ouro Preto. Todos sintonizados aqui na Rádio Jornal. Estamos recebendo informações de que um tal de o Demi, conhecido como Nego Diabo de Camelo e Pojuca, teria sido assassinado, e que a morte desse rapaz teria sido um alívio para a população. Elisângela Maria da Conceição Silva, de 35 anos de idade, residente em Carpina. Ela viajava com o companheiro dela num carro duplo branco e, ao passar pela BR-232 em Bezerros, o companheiro dela bateu nela, cortou com a faca o cinto de segurança dela e provocou um capotamento. Saiu da pista e provocou um capotamento e ela acabou morrendo. Ele teria premeditado a morte da companheira. Ele foi preso, autuado em flagrante e já encontra-se no presídio de Caruaru. Um motoqueiro morreu ao colidir com uma carreta na BR-232, altura do quilômetro 152, em São Caetano, no Agreste do Estado. Os veículos, inclusive, após o acidente, pegaram fogo, incendiaram. O condutor da motocicleta morreu carbonizado. José Ailton Pereira tinha 47 anos de idade e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Estão de plantão na portaria da emergência geral do HR as recepcionistas Martinelli, de 2 Unidos, Raíssa, Janaína Ramos, André Marinho, de 2 Unidos, mãe de Igor, Clécia, filha de Cátia, neta de Dona Lúcia, Janaína Otília, esposa de Wilda, Búmbaro Metério, e Eliane, filha de Nego e Geni, de Nova Descoberta. Na emergência clínica, nova emergência clínica, estão de plantão Elaine, a Maga e a Índia de Rio Doce. Abraçando os queridos amigos operadores aqui da Radional, o Pig Alves, Guto César, que está de férias, Chaveirinho, Camutanque, Edilson, Carlos Santos, Isaac, e nosso querido Aldo Leite, que está comandando o Bandeira 2 e daqui a pouquinho vai comandar a primeira página na Supermanhã com Geraldo Freire, o comunicador da maioria. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje. Pio Palito está completando 6 anos de casado com Dona Thaís e a família mora no Alto do Eucalipto. O pastor Renildo Silva Galileu completando hoje o pastor os 58 anos. Ele mora no Vale das Pedreiras, em Camaragibe, e a esposa dele é Ivanete. José Alves, ele mora na Rua do Cajueiro e Peixinho. José Alves é irmão de Dona Francisquinha, que mora em Pão Amarelo. O cunhado do Zé Alves é o Gilson, a sobrinha é Celinha e o esposo da Celinha, o Nildo. Toda a família já está reunida. Glória, ela é irmã de Marcos Bola, da Rua Frei Casimiro, em Santo Amaro, estimador aposentado. E Marcos Bola é irmão do Antônio Tansarino. Aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje os sargentos Francisco Arthur Manuel e Ildemar Machado Nunes Santos. As pensionistas Alaide Gomes de Lima, Alcideia Ferreira da Silva Gomes e Cassiane Almeida dos Santos. Também o desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o doutor Antônio Fernando Araújo Martins. Todos aniversariando hoje. Senival José da Silva e a filha dele, Cielma Ediva da Silva, de 23 anos, sofreram um atentado a bala, margem da PE-300, no sítio Touro, zona rural de Inajá. O suspeito, José Rafael da Silva, que é genro e companheiro das vítimas. O suspeito conseguiu fugir numa motocicleta. O Genival se atravessou na frente da filha para que ela não fosse atingida e acabou ele sendo
baleado. Ele foi levado para o hospital local e depois removido para o regional em Arco Verde, onde foi submetido a uma cirurgia. Jean Carlos da Silva, de 26 anos de idade, residente na rua Messias, bairro Capibaribe, São Lourenço da Mata. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo na rua São Bernardo, loteamento São João e São Paulo, no bairro Capibaribe, lá em São Lourenço, por elementos desconhecidos. Socorrido inicialmente na unidade de pronto atendimento UPA de São Lourenço, Jean Carlos da Silva foi removido para o Hospital da Restauração. Bruno Alisson da Silva, de 28 anos de idade, residente no sítio Lira, em Cruz de Rebouças, Igaraçu, foi agredido a faca peixeira na rua Beira Mar 2, no centro de Igaraçu, por uma pessoa cuja identidade não foi informada. Levado para o hospital lá de Igaraçu, Bruno Alisson da Silva foi removido para a emergência do Hospital da Restauração. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. E tem mais gente sintonizada na jornal. A turma no bairro Alice Gonçalves, em Chechel, inclusive Delton, o vigilante da Impetura, inclusive Edinaldo Manuel, que mora na rua Luxemburgo, em Pau Amarelo. O professor Osíris mora no bairro do Nobre, em Paulista. E Maurício do Almoxarifado, da Soserve. Luluca de Santo Amaro, o companheiro dele, o amigo dele, o coronel Jorge, da Polícia Militar. Nelson, que trabalhou na SDS, mora no terminal de Pau Amarelo, é amigo de Marcel do Caetés Unha, Abreu Lima. O vigilante Sopa está lá no Hospital Barão de Lucena. O sargento PM Filho é o bagagem da estância em Água Branca, no distrito de Taboleiro, do estado de Alagoas. Estão lá sintonizados na jornal comendador Fabrício Conciano, a esposa Rosa e os filhos Felipe e Ana Clara. Rodrigo Soares Tavares, de 27 anos, residente na rua Manael, no bairro de Peixinhos de Olinda. Ele foi agredido a bala na descida da rua Cabo Gato, em Peixinhos, por elemento desconhecido. Atingido na cabeça, Rodrigo Soares Tavares foi socorrido no pronto-socorro de Olinda, de onde foi em seguida removido para o Hospital da Restauração. Você sintoniza o Bandeira 2. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Davidson Lima dos Santos, de 31 anos, residente no sítio do Bem, zona rural de Vitória de Santo Antão, foi agredido a bala num atentado de autoria e motivos não informados, sendo trazido aqui para Recife por HR. José Ailton Silva Lourenço Gomes, de 23 anos de idade, residente na rua da Cacimba, numa altura Bela Vista, em Rio Formoso, foi agredido a golpes de facão por uma pessoa de identidade não informada e foi trazido para Recife para o HR. Alexandre Teotônio de Lima, 32 anos de idade, residente na rua B, no bairro de Campo Grande, foi agredido a faca peixeira na Avenida Gaminão Magalhães, no bairro, por elemento desconhecido e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Roberto Wagner da Silva, com 26 anos de idade, residente na Travessa São Benedito, na comunidade do Bode, no Pina, foi agredido a pauladas. Ninguém informou quem o agrediu e os motivos, e ele, cheio de hematomas, deu entrada no Hospital da Restauração. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovem morre baleado no bairro de Piedade. Marcos Luiz da Silva Filho, jovem com 19 anos, residente na rua 2, no bairro Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi agredido a facadas na rua do Canal, por trás do supermercado Açaí, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, por um tal de Tiago e Williams Carlos Félix da Silva. O Williams foi preso em flagrante. Marcos Luiz da Silva Filho foi levado para a unidade de pronto atendimento ao UPA de Barra de Jangada, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. De acordo com informações, ele seria usuário de drogas e praticava pequenos furtos. O corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Polícia investiga assassinato de ambulante no bairro dos Coelhos. A vítima tinha 48 anos de idade. João Xavier de Melo era ambulante. Morava na rua Capitão José da Cruz, no Beco dos Paradrapo, nos Coelhos, no Recife. Ele foi assassinado ontem por volta das 7 horas da manhã, com 2 tiros na cabeça. Ele estava trabalhando, estava na carrocinha dele de lanches, na rua Marques Rodrigues, em frente ao Hospital Memorial São José.
2 elementos chegaram no carro Ágil e Prata, um deles ficou ao volante, o outro desceu, se aproximou por trás do ambulante e disparou um tiro a queima-roupa por trás, na cabeça. Quando ele caiu, um outro tiro de misericórdia na testa. Depois o elemento entrou no carro e fugiu com comparsa no veículo Ágil e Prata em alta velocidade. A polícia ainda não tem nenhuma informação sobre a motivação do assassinato do ambulante João Xavier de Melo. E atenção! Rapaz morre espancado por traficantes no Sítio dos Pintos. Jânio Francisco de Souza, um rapaz de profissão não informada, residente no Sítio dos Pintos, no Recife. Ele chegou em casa, não encontrou a companheira dele, que segundo informações seria viciada em drogas. Ele saiu à procura dela e encontrou ela com alguns traficantes da localidade. Daí ele ficou revoltado, começou a agarrar ela, bater nela, e daí os traficantes se viraram contra ele, bateram bastante nele. Ele foi levado para o hospital de Santo Amaro, mas não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos e faleceu. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte AM 780 FM 90.3.